Beleza. Essa câmera também é a minha? É, né? Não tô acostumado com esse negócio de startar o papo. O Gustavo me passa umas missões. Isso é bom. Bora conscientizar. Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do TechSec Podcast. É isso aí, ó. Vocês viram que hoje a gente começou diferente, né? Monstro sagrado. Vocês não estão acostumados com essa cadência assim, né? O Gustavo... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Bom, gente, sejam muito bem-vindos, todos e todas. Antes da gente começar, antes da gente apresentar uma pessoa muito especial, que já tá uma energia muito legal aqui, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, Hacker Rangers. Se você, empresa, se você, pessoa física mesmo, quer conhecer mais de segurança de uma forma bem lúdica, de uma forma intuitiva, procurem Hacker Rangers, vocês não vão se arrepender, muito legal. Eu já tive uma experiência como empresa, já falei aqui no episódio com o Perales, vocês assistem lá que vocês vão ver. E também a G2 brindes personalizados, que tem tudo, tem desde chaveiro, ecológicos, eletrônicos, tem muita coisa legal. Tem uma caneta vindo aí pesadíssima para vocês assinarem aquele cheque de $1 milhão. Exatamente. E pra gente apresentar a pessoa de hoje, que é uma pessoa que como eu falei, eu vou até pegar uma colinha aqui que eu preparei pra falar dela, porque ela merece. A gente chegou aqui, a gente não se conhecia pessoalmente, eu tinha falado com ela uma vez, remotamente, e eu senti uma energia muito legal. Em meados de 2007, Fabiana, não vou falar o sobrenome, senão vai entregar, tá? Ingressava na área de tecnologia da informação como padrão. Era poucas mulheres no trabalho, no escritório, e dentro desse fórum, como é normal, no meio das mulheres é sempre muito pouco, né, as mulheres. E aí a gente trouxe ela aqui para falar sobre isso. Em seu currículo, Fabiana carrega uma carreira brilhante, passando de analista, professora de linguagem de programação, coordenadora de programação, de segurança da informação, professora de pós-graduação, gerente de segurança e, finalmente, CISO, diretora de cibersegurança e privacidade de dados. Com vocês, Fabiana Tanaka, diretamente de São Caetano. Salve! Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, Josuca. Obrigada, Gus, por... Boa, essa me emocionou também. Sensacional. Obrigada aí pela introdução aí. Poxa vida, né? Muita honra estar aqui com vocês hoje. Uma honra pra gente. É muito legal a gente, nesse mês das mulheres, Fabi, vamos chamar de Fabi? Claro. Eu falei que é a primeira vez, mas a gente tá super íntimo aqui já. Por conta de você. É muito legal essa troca de energia. A gente falou num app entre nós sobre energia. E obrigado pela sua energia aqui nesse dia. Muito legal mesmo. Sim. A gente sente, né, quando se senta aqui. Enfim. Estamos muito felizes com a sua presença. E aí, eu falei rapidamente dessa trilha aqui da apresentação. Falei de 2007. Eu sei que você é bióloga antes de 2007, certo? Certo. Mas eu queria, pra gente startar aqui, como é de praxe no TechSec. Antes disso, eu tô emocionado, galera. Falando de G2 brindes, calma. Calma, galera. É a primeira vez, gente, tá? Show, né? Show de bola. Eu preciso, junto com o Gustavo, te entregar essa lembrança. Poxa vida, obrigada. Por favor. Olha isso, gente. Obrigada. Isso é uma lembrança do TechSec. Olha isso. Agradecer a G2 brindes. Sensacional. Agradeço demais. Beleza? Pelo presente. Na hora que você for tomar um café, você vai lembrar da gente. Com certeza. Forever and ever. Ah, que bom. Eu vou deixar aqui pro pessoal ver. Show. Fabi, agora voltando aqui pro nosso papo. 2007, quando você starta, falando das suas raízes como mulher, como você até publicou recentemente. Sim. Que eram poucas mulheres. Na minha opinião, continua sendo poucas mulheres. Sim. E hoje você aqui representa muito para as mulheres, inclusive para nós, trazer uma mulher aqui que chegou nesse patamar de CISO, muito legal mesmo, porque existe poucas mulheres nessa posição. A gente queria saber um pouco das suas raízes, como que você chegou, como foi essa trajetória, como foi essa mudança de bióloga para tecnologia. Pode contar um pouco para nós? Claro, sim. Bom, em 1995, eu comecei um curso de biologia,
né? Então, eu sempre gostei de ciências, de investigação, mas eu queria, assim, ir para um lado biológico de investigação de doenças. Então, assim, sempre investigando algo para que eu pudesse fazer alguma diferença na sociedade, né? Então, sempre gostei muito de pesquisa. Então, isso já está, talvez, assim, no meu DNA. Eu quero encontrar alguma coisa ali que eu possa melhorar. Você teve alguém na família? A gente gosta de cavucar aqui um pouquinho. Na família, sim, meus irmãos são todos engenheiros, né? Que legal. E todos, assim, atuam com parte mais eletrônica, computacional, tem alguém de cyber? Não tem ninguém de cyber, somente eu. A primeira. Que legal. A primeira. De cyber. Que legal. E entre todos, assim, meus parentes também, todos eles, assim, em outras atividades, e eu sou de cyber, eu gosto de investigação, né? Então, assim, eu sempre fui, assim, na família, né, conhecida como a da pá virada. Essa é diferente, né? Inclusive, alguns até acharam que eu fosse, assim, para uma vertente mais do direito, né? Trabalhar mais com investigação forense, em polícia, essas coisas. Porque Sério? eu gosto muito disso. Então, desde pequena, eu sempre gostei, assim, de avaliar fatos e pensar em inúmeras possibilidades daquilo ter ocorrido. Então, em 95, eu quis fazer biologia por isso, né? Muitos, assim, querem fazer o curso para trabalhar em botânica, com animais, zoologia, ou dar aulas. Eu também dei aula de biologia, mas sempre voltada para doenças. Então, sempre trabalhei com bactérias, vírus, fungos, protozoários, seres microscópicos. Que legal, né? Que mudança, né? Eu não sabia A gente vai... não, cara. Você viu? Que legal. Exatamente. E, assim, gostava muito de entender a morfologia desses bichinhos microscópicos, né? Utilizava ali muita tecnologia também para os meus estudos. Sim. Usava microscópio eletrônico, usava equipamentos assim de pHmetro, né? Utilizava também equipamentos para fazer bioquímica, que fazer os legal. estudos. E assim, eram muitos sistemas embarcados, né? A gente está Nesses falando de equipamentos. 96. 95 até mais ou menos 98. Aí, perto dos anos 2000, vieram aquelas explosões dos códigos de barra, né? E os laboratórios de análises clínicas também, que eu atuei também com análises clínicas, começaram a automatizar os processos laboratoriais. E aí, os métodos artesanais que eu tanto amava começaram a ser substituídos pelas máquinas. Sim. Você pegou justo essa revolução. Essa revolução. E foi aí, então, que eu tive que conhecer a tecnologia, né? Eu tive que conhecer o sistema embarcado. Eu tive que conhecer como trabalhar com um banco de dados, né? Não era só mais um Excel, um Access que a gente utilizava ali naquele tempo, né? Era um Windows 95 na época. E assim, tinha muita corrupção de dados ali, corrompiam os dados ali. Então, eu mexia com dados muito milimétricos, muitos dados e muito sensíveis, né? Então, eu perdia talvez parte da minha pesquisa ali, né, com a integridade dos dados. Então, foi aí que eu comecei a procurar me especializar também na parte de desenvolvimento de sistemas. Ah, foi aí que nasceu. Foi aí que nasceu de uma necessidade que você via ali. De uma necessidade, exatamente. E foi fantástico. Foi um novo mundo ali que abriu. Um novo mundo, né? Então, eu comecei a estudar isso, né? Quando foi em 2007 que eu conheci a faculdade, né? Aqui nas Redondezas, né? Termomecânica. E eu fui prestar um vestibular para fazer análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu passei, fui fazer o curso. Aí aprendi a desenvolver sistemas, aprendi banco de dados. Foi assim, maravilhoso. Você postou uma foto esses dias que tinham vários meninos e só tinha você. Exato. Na sua turma só tinha você mesmo ou tinha mais meninas? Tinham mais meninas. Poucas, né? Poucas. Assim, a porcentagem era bem baixa sempre mesmo. Baixa, né? Sempre. 10% de meninas pro restante de meninos. Às vezes também, né? Esses 10% às vezes não chega. Não chega, mas éramos ali éramos poucas meninas, né? E todas assim, muitas começam o curso e não terminam.
Mas naquela ocasião todas terminaram bem o curso. Que legal. E todas estão muito bem, assim, no mercado também de tecnologia. Tem alguma que tá em segurança, que você lembra? Tem. Você tem contato? Tem. É legal, Tem. né? Porque você já tá contando uma história que não era o que eu imaginava. Você entrou por conta de... Pra mim, você tinha migrado de carreira. Lógico que você migrou, mas você foi por uma necessidade, que você falou ali da questão de banco de dados, foi entender de análise de sistemas, mas continua, que eu quero entender como que você vira de falar assim, vou trabalhar com segurança. Exato. Então, o que me levou, né, a trabalhar com segurança da informação, quando eu comecei a fazer a análise de sistemas, é que no curso eu tinha que fazer um estágio obrigatório. E eu tinha que escolher um tema e bater na porta de alguma empresa para poder estagiar, né? E na ocasião pensei, poxa, será que eu procuro uma fábrica de software ou uma empresa de hardware, né? Não, eu vou procurar uma empresa que tenha crises, porque eu quero trabalhar com investigação, eu quero trabalhar com a área cibernética. De novo investigação, né? De novo vem a investigação. E aí, escolhi Bolsa de Valores. Porque a gente tem o quê? Aqueles picos, né, de pregões. Na época, os pregões ainda, eles eram mais físicos, né? As pessoas tudo lá, gritando. Exatamente. Então, no momento do pregão, o sistema tinha que estar com alta performance, com processamento ali triscando e 100% seguro. Não poderia ter o quê? Quebra de integridade das informações. Sim. Você lembra disso aí? Eu acho que eu tava assistindo Power Rangers nessa. Exato. E aí, escolhi a Bolsa de Valores, né? Hoje não tem mais a Bovespa, lá no centro da cidade, né? E então eu trabalhei no Departamento de Segurança da Informação, fiz o meu estágio lá, fiz todo o relatório para entregar para a Termo e tal, e me apaixonei pela área, né? Porque eu via que não era somente investigação, casos de vírus em máquina ou problemas de processamento por conta de desempenho de máquina por conta de algum malware ou de algum acesso indevido, né? Mas ia muito além disso, já naquela época, né? Então tinha a questão de site de contingência, tinha a questão de conscientização. Para eu começar, né, a estagiar na Bovespa, eu tive que fazer 2 horas de um treinamento para eu receber os acessos aos sistemas. Um treinamento de segurança da informação. Você falou de contingência, né? Você já entrou no mercado que a segurança já era robusta, né? Querendo ou não, o sistema bancário... Exato, o sistema bancário, o sistema financeiro já tinha que atender, né? Várias portarias, Bacen, já tinha SOX, normativos e tudo mais. Então, eu escolhi um ambiente assim, para fazer o estágio. Se é para começar, vamos começar já. Valendo, né? Nossa, valendo ali. E adorei, né? E eu percebi que eu estava num ambiente bem diferente do ambiente ali de biológicas, onde eu estava exposta, né, a um ambiente insalubre de muitas bactérias, vírus no ambiente, porque são todos microscópicos. Por mais que a gente tenha as nossas EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individuais, Sim. que eu faço sempre a similaridade, né, de uma EPI e de uma awareness de segurança da informação. Que legal. Sempre tem isso. Que nem a morfologia, o DNA de um vírus. Como que um vírus, né, ele pode atingir a saúde do ser humano. Então, é o full kill chain. Você é a melhor pessoa para fazer essas assimilações, pô. Poxa, que legal. Exatamente. De um ataque cibernético, né? Então, a morfologia, tudo que envolve um fluxo, tudo que tem fluxo, ele tem uma energia lá. Então, tudo que tem um fluxo, ele tem um tempo de vida. Né? Seja uma vida biológica, seja uma vida lógica ali, sistemicamente falando. Top. Muito legal. Você falou, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é muito falado aqui no Brasil, só a origem japonesa. Sim. Né? Os orientais, no sentido geral, o pessoal fala que o pessoal estuda muito. Aí você fala, meus irmãos são todos engenheiros, ou o pessoal achou que você não ia ser de exatas, né? Que você falou, advogada e tal. Que legal.
Isso é uma verdade, né? Porque pegando por você aqui, Sim, é uma verdade. pessoalzinho do Kumon aí, eu tive vários amigos do Kumon. Eu sempre gostei muito de externar meus sentimentos e de externar tudo aquilo que eu conheço, que talvez esse meu conhecimento seja bom para outra pessoa, né? Então, eu sempre fui muito comunicativa. Eu vejo que você gosta muito de compartilhar, né? Adoro, adoro. E assim, a minha paixão também é a educação. Então, assim, onde eu estiver trabalhando, no conhecimento que eu estiver, né, já que eu estou ali, aglutinando conhecimentos, por que não compartilhar isso com o próximo? Perfeito. Né? Então, eu também adoro lecionar, né? Então, essa semana eu tô aqui, semana que vem eu tô lecionando. Que né? legal. Então, eu não paro, né? Eu gosto muito de poder replicar. Né? Então, eu acho que a gente atrai tudo que há de melhor pra gente quando a gente replica também tudo que há de melhor na gente. É uma replicação. E eu sempre gostei muito disso. Então, na família, sempre fui a mais comunicativa, a que mais externava as coisas. Então, assim, eu tive uma infinidade de oportunidades. Mesmo quando eu era muito nova, né? Quando eu comecei a fazer estágio mesmo na biologia, eu sempre tinha um objetivo certo. Eu persegui aquele objetivo até conseguir. Então, a gente tem que persistir também. Né? Sim. Com certeza. Ô, Fabi, dando um salto agora de todo esse seu início de trajetória ao cargo, à função que você exerce hoje. Uhum. Define pra gente o que é o CISO e qual que é a agenda. Cara, o que o CISO faz diariamente? Quais são os desafios? Com o que ele se preocupa? Uhum. Eu sei que ele tá com uma metralhadora a todo momento, parece, na cabeça. Sim. Mas o que preocupa esse cara? O que tira o sono desse cara no dia a dia? No dia a dia, a gente tem que lidar muito com pessoas, né? Então, assim, a articulação é a chave do sucesso. Então, a gente tem que articular muito bem com o negócio. Por quê? A gente estando próximo ao negócio, sabendo quais são as fragilidades e o que a gente pode fazer de melhor para a gente ter, né, sistemas mais fluidos, processos mais fluidos, desde que sejam seguros, a gente precisa entender quais são as dores. Não adianta só entender do produto, né, entender superficialmente sobre o que a empresa, qual é o propósito da empresa. Então, a gente precisa navegar, a gente precisa se entregar para o negócio e a gente precisa ganhar confiança também do negócio, para que eles compartilhem também das suas dores. Porque, às vezes, dependendo da forma como a gente aborda, não é assim que a gente é recebido, com braços abertos, né? Então, vai muito de como a gente aborda, vai muito de como a gente se articula diante aos nossos pares, né? A cadeia executiva, ao board, ao conselho administrativo, né? Então, a gente tem que estar sempre muito bem alinhado às expectativas. Equalizado, né? Equalizado e, assim, ao comportamento e à articulação. Né? Então, eu tento passar isso para o time também. Da mesma forma que eu articulo isso com o board, eles precisam articular isso também, cada um em sua camada. Né? E assim a gente vai conquistando espaço, vai conquistando a confiança, que segurança, hoje, né, ela é uma facilitadora, na verdade. Né? Então, ela vai facilitar um fluxo mais fluido de dados, porém com segurança e atendendo a nossa legislação. Isso é mais importante. Quando a gente consegue conquistar isso com o negócio e dentro da própria TI, isso não tem preço. Né? Então, eu até esses dias recebi um depoimento, né, de pessoas assim, de outras áreas. Né? Hoje eu vejo segurança da informação não como um muro, mas sim como uma ponte. Olha que legal. Que legal. Que legal mesmo. Que bacana. Porque a gente já foi a área chata, né? Exatamente. A gente falou isso antes de iniciar, né? Sério? É, louco. Sim, eu nem tava aqui, então... É sintonia. Exatamente. E assim, infelizmente ainda esses traumas, historicamente, né, desses comportamentos de que segurança é bloqueio, segurança vai inviabilizar o projeto, infelizmente isso ainda existe, mas a gente acaba quebrando isso
nesta confiança. Então, nessa geração de confiança, como que a gente conquista isso? Na aproximação. A gente tem que ter proximidade. Então, a gente tem que ter comitês, sim, comitês de cyber, mas comitês de cyber que sejam comitês de proximidade. Sim. Né? Então, comitê de proximidade / cyber. Já muda todo o contexto. Então, a pessoa já chega para um comitê, para uma reunião, já sabendo, né, que, poxa, é uma reunião de proximidade. Sim. Não é uma reunião só de tomar tiro, né? Você tocou num ponto bem legal. Alguns CISOs já, e pessoas convidadas que já chegaram aqui no TechSec, falou e eu queria ouvir de você. Por exemplo, como que você chega no board? Você chega querendo explicar o que é um DLP, querendo explicar toda essa parte mais técnica da coisa, ou você identificou que você precisaria evoluir para um lado mais business para falar de negócio com essa galera para que eles consigam defender o que você está querendo implementar? Exato. A gente tem que falar business, tá? Então, em todas as minhas falas, quando eu vou pro board, é sempre falando de negócios. Então, a gente tem que ter na ponta da língua, né? Qual é a taxa de conversão, o ticket médio hoje do dia, né? Quanto que a gente tá tendo de lucratividade dia, né? Quanto que a gente vende por dia? Será que essas vendas diárias, elas estão ultrapassando os nossos objetivos? O que nós precisaríamos para fazer para ultrapassar? E se caso houver um incidente de segurança e esses números caiam ainda mais, né? Já não está atingindo o objetivo, dependendo do dia. Se tiver um ataque cibernético, piorou. O impacto. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não foi de ataque cibernético, mas durante os jogos aí de dezembro, né? Então, durante os dias que tinham os jogos do Brasil, o comércio fechava. Então, as vendas também diminuíam naquele dia. E como suprir, né, a demanda daquele dia, no dia seguinte? Muito legal, né, quando a gente olha para um nicho, né, porque você é de um nicho de varejo, né? Exato. É muito legal como a gente às vezes não olha pro lado. Exato. E a gente não, que nem você falou do jogo do Brasil, pra gente... Exato. E tá impactando, né? Exato. Então, o que vai vender naquele momento é o e-commerce. Será que o meu banner ali para opt-in ou meu banner ali para cookies, por exemplo, para a gente atender ali a legislação, será que a gente não pode melhorar a experiência do usuário, a experiência do cliente naquele momento? Porque se ele tiver um problema de acessibilidade ou dificuldade de usar a nossa plataforma digital, ele não vai atravessar a rua e para uma outra loja ou para um concorrente. É rápido, ele muda de aplicativo ou muda de site. Exato. O tempo dele ali é curto às vezes. É curto, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Então, assim, o que de requisito de segurança que nós podemos colocar numa aplicação web, num e-commerce, por exemplo, que seja seguro e ao mesmo tempo que não impacte a experiência do nosso cliente. Então, é sempre olhando para uma jornada. Né? A mesma coisa implantação de ferramentas de cyber. Né? A gente não pode olhar só para a implantação, tem que olhar para a jornada como um todo. Exatamente. A gente tem falado bastante sobre isso aqui, viu, Fabi? Da questão da implementação. Da implementação, não. Do ciclo de vida dela posterior à implementação, né? Exato. Que vai ser a customização, como vai trabalhar em cima disso, sair do modo default. Exato. A gente fala muito sobre isso. E é legal para você que quer ser CISO, cara, não é só segurança, né, Fabi? Não. Você precisa entender, sei lá, administração, entender Sim. essa parte financeira da cadeia economia. Logística. Cadeia logística hoje, o que a gente tem de fornecedor plugado na cadeia logística, que pode gerar ali pontos vulneráveis, então é importante a gente conhecer. A gente conhecer esses sistemas, né, de supply também. Então, o nosso conhecimento de cyber, ele vai além de ferramentas de cyber e de questões cibernéticas. Então, a gente tem que conhecer muito de sistemas, de novas tecnologias, linguagem de programação,
né? DevSecOps, por exemplo, né? Código seguro é importantíssimo. Sim. Né? E assim, a gente precisa colocar isso no design do produto, né? Que é o security e o privacy by design. Para que a gente tenha o menos retrabalho possível quando esse sistema estiver já produtivo, né? Que ele já entre em produção com segurança. Sim. Então, tudo isso ajuda muito a gente defender as nossas considerações de cibersegurança num comitê executivo, tá? Falando de business, falando do impacto que uma indisponibilidade de cyber pode ocasionar em 1 hora, em 2, 3, 4 ou no dia todo, sabendo desses dados. Você acha que cabe, a sua opinião, você acha que cabe um ROI aí nesse momento de levar para o conselho? Sim, completamente. Né? A gente, até pouco tempo atrás, muitos CISOs tinham dificuldades de fazer cálculo e até hoje ainda possuem dificuldades porque às vezes não tem uma visão clara do negócio. E às vezes o próprio negócio não quer esclarecer isso para TI, né? Então isso prejudica muito. Mas empresas onde a gente tem isso muito claro, muito bem definido, fica muito mais fácil da gente defender, né? Então eu sempre falo, a gente tem que ter Leroy Números na ponta da língua. Isso é importante. Uhum. Você falou o nome, não tem problema falar o nome, né? Não tem problema falar o nome. É a empresa, sim, a empresa do coração. Que legal, tá que com legal. A gente. Eu fico tão feliz com isso, sabia? Eu acho tão legal de quando a gente defende as nossas cores. É tipo o jogador de futebol, sabe? Defende a camisa, assim. Com certeza. Já que você falou que não tem problema, então beleza. Não tem problema, tá no coração da gente. Olha o slogan, gente. É a casa da nossa casa. Exatamente. O que você acha? Eu vou fugir um pouquinho da pauta rapidinho, tá? Por que você acha que a Leroy deu esse boom, pelo menos aqui na Grande São Paulo? Eu sei que a tecnologia também conta com isso, contribui com isso, mas o que você acha? Qual foi o motivo principal que, tipo, do nada ela explodiu, assim, sabe? Tinha loja em todos os lugares, e aí ela engoliu algumas outras concorrentes aí, não que as outras concorrentes sumiram, mas a gente viu que ela se tornou bem maior, assim, um varejo, um mercado bem forte, assim, no segmento. Sim, porque ela não tá só olhando para o produto em si, mas sim para o bem-estar que os nossos produtos podem impactar aos clientes. Então, a gente trabalha muito com sugestividades. Então, a gente está sempre pesquisando quais são os ideais da população, conhecer cada região, né? Então, assim, o nosso pilar pessoas é algo muito, muito forte. Eu perguntei isso porque vai justamente na linha que você falou do CISO, né? Precisa de pessoas. Aí você tá falando de loja, vai precisar de olhar para as pessoas. Exatamente, precisa olhar para as pessoas. Quem são os nossos clientes, né? O que eles esperam de nós? Uma experiência muito boa na loja? Muitos vão na loja hoje para passear, para fazer turismo. Sim, né? Eu já fui para olhar decorado. Exato. Então, assim, a parte de decoração, inspirações, exato. Então, essa sugestividade, ela gera uma atratividade, né, para a companhia. Então, dependendo do horário também, dos dias da semana, a gente tem ali já indicadores, né, de quais produtos ali são aqueles potenciais para serem mais ofertados e vendidos no momento. Então, a gente é muito foco em pessoas, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferenciação e esse estudo forte com o que a população está precisando hoje, né? A mesma coisa a gente faz isso com o nosso digital, né? A parte de e-commerce também, a gente faz ali todo um estudo, né, dos pontos quentes ali onde as pessoas estão navegando mais. Então, nós de cyber também precisamos caminhar nessas tendências para poder assegurar que todos os processos lá, com os dados dos clientes, estejam também seguros, né? Que a acessibilidade também seja satisfatória para o cliente, né? Porque o cliente de hoje, ele já está também ligeiro na questão de LGPD, né? Total. O cara tá pedindo dados aí se ele não concorda. Exatamente, ele pode não concordar, e se ele não estiver satisfeito ali com a gama de questões de segurança que a gente coloca ali no site, ele abre um chamado, né?
de direito de titular, um chamado ali de privacidade, ele quer saber, ele quer uma resposta. Então, o cliente hoje já mudou, né? Então, muitos clientes se sentem inseguros o suficiente para deixar o nosso aplicativo, o nosso site para ir para o concorrente, ele faz isso em segundos. Sim. É legal que você fala que a gente tem falado bastante sobre isso também. Eu acho que a gente vai continuar falando, viu, Fabi? Você falou do cliente seguro. A gente tem sempre falado de como as empresas têm se posicionado com relação à segurança, num trabalho parecido com esse de levar a informação com relação à segurança. Ou seja, conscientizar as pessoas. E aí, pensando numa empresa de varejo, como ela faz para conscientizar pessoas falando na linha de segurança? A gente precisa trabalhar com várias camadas diferentes para conscientização, né? E eu me orgulho muito do programa que a gente tem hoje, né? Então, a gente utiliza também do negócio, né? A gente pega a carona ali porque é o melhor caminho. Justo. Porque assim, o negócio, ele já tem os animadores das lojas que fazem o engajamento das vendas, o engajamento das ofertas, o engajamento de tudo que há de novo num determinado dia, né, para ser engajado ali na loja. Por que não utilizar esse mesmo grupo para engajar também a questão de cyber e de privacidade de dados? Então, a gente tem um grupo hoje de champions, né, que são os animadores de lojas, que também são os animadores de privacidade de dados. Sério? Você viu que pergunta aqui? Aí, animadores. Na loja? Beleza? Na loja? Nas lojas físicas. De privacidade? De privacidade de dados. Que fantástico. Por quê? Porque a gente quer dar transparência sobre as nossas políticas e diretrizes, né? Tanto de cybersecurity quanto de privacidade de dados para os nossos clientes que tiverem alguma dúvida. Uau, tô surpreso. Eu perguntei, não imaginava que seria uma resposta Exatamente. tão legal. E fora isso, esses animadores de loja, eles são multiplicadores. Então, eles multiplicam isso para os colegas, né? Então, a gente está criando uma cultura orgânica para esse tipo de conhecimento também. Então, a gente conta ali com alguns apoios, né? A gente tem uma universidade corporativa, Leroy Merlin. Sim. E a gente também se apoia muito nessa questão educacional, né? Então, a gente não utiliza tanto o EAD, a gente gosta mais do físico, né? E muitas vezes ali de um workshop, mesmo que seja online, mas que dê a possibilidade do colaborador também ter um momento de fala. Porque queremos escutá-los também. Que legal. Isso é importante. É a pesquisa, né? Se a gente for tratar de marketing. Eu gosto desse conceito do champion porque você estende ali os braços do time de segurança, né? Exatamente. Você consegue, por exemplo, eu quero alguém de CS, um champion de CS, um champion de marketing. O time de segurança passa a mensagem para esse cara. Sim. E ele consegue traduzir da maneira com que ele conversa ali diariamente no time, a gente consegue mais êxito na nossa comunicação também. Né? Perfeito, é isso. Por quê? Porque esses colaboradores estão no dia a dia, eles já conhecem a linguagem do dia a dia ali da área de cada um deles. Então, eles sabem qual é a melhor forma de levar isso. Né? Então, eles já fazem a decodificação da nossa linguagem mais técnica para uma linguagem mais ali de business. Né? E assim, a gente multiplica, né, o nosso pessoal, isso gera uma atratividade dentro da empresa, gera visibilidade, e além da atratividade, a gente ainda retém o que a gente tem. Né? Então, assim, gera assim é uma cadeia de valor que prestigia o tema. E gera cultura, né? Exatamente. Enriquece a cultura, eu acho, muito. Enriquece muito a cultura. E essa cultura, a gente quer transparecer isso para os clientes. Isso é o melhor de tudo, né? São colaboradores ali, funcionários, que estão no seu dia a dia e que sabem do que estão falando. Porque o tempo todo eles estão ali interagindo com o tema e assim, eu acredito que desta forma orgânica chegamos mais próximos do nosso objetivo. Que legal, cara. Que legal mesmo, né? Parabéns aí pela iniciativa, empresas. Eu sempre fico muito feliz quando eu tô assistindo uma televisão, algum programa e o pessoal faz algum tipo de insight de segurança.
E aí você falando desse físico, nossa, muito legal mesmo. É muito O legal. Gustavo tá pulando por dentro aí, porque ele é pra caramba, ele é o mano. Champions. Também. E a gente costuma, assim, Ele é o meu Champions. Ah, é muito bom isso, Nosso gente. Champions do TechSec. Mas tem que ter. Tem que ter Aham. isso, Gu. E tá no caminho certo, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar isso sempre, buscando essas parcerias internas com o negócio, né? Então, a gente fez parceria com a Universidade Corporativa, com recursos humanos, com o time de ética e compliance, com os times de lojas, os regionais, Sim. ambiente de centro de distribuição. Olha quanta gente dentro da cadeia Envolvido, envolvido nisso, né? Time de performance econômica, tá sempre com a gente também nos Que processos. É muito massa. Porque, assim, esse envolvimento, esse fortalecimento entre as áreas, quando a gente chega voltando, né, a falar do comitê executivo, fica muito mais fácil da gente demonstrar os resultados, né? E, assim, compartilhar com eles de que aquela ação foi muito boa, foi um investimento, assim, que gerou um retorno muito além daquilo que estava previsto, né? E existe um retorno ainda que é imensurável, né? Que é a satisfação do nosso cliente, a satisfação também dos nossos colaboradores internos, né? A gente acaba fazendo endomarketing ali de tabela. Exato. Ô, Fabi, olha que interessante. Tem um grande lutador de boxe, mundialmente conhecido, tem muitos títulos, que ele fala assim, ninguém vai te bater mais do que a vida. Né? Não importa a sua capacidade de bater, mas sim a sua capacidade de apanhar e continuar de pé. O que a gente fala que é resiliência. E eu vejo que você fala muito sobre o que é resiliência cibernética. Sim. Como adotar essa postura dentro da companhia, falando mais no geral agora para quem está escutando e quer ser resiliente, ciberneticamente falando. Isso. Então, a resiliência, para a gente ter ela por completo, a gente tem que ter vários pilares ali, várias verticais atuando simultaneamente. Desde a parte awareness, parte de governança, Sim. a parte de dados, parte de proteção de dados, LGPD e principalmente ali a parte operacional, né? Que já vem a parte de Blue, Red Team, parte de Cyber Engineering, onde esses colaboradores têm a capacitação ali de buscar as melhores soluções ali para a gente ter uma resiliência cibernética na parte técnica. E fora isso, a gente tem que ter também sempre um planejamento para as questões N que podem acontecer, que estão fora do nosso planejamento, tá? Então, na agenda do CISO tem que ter isso, né? E se alguma coisa sai fora do planejamento, você vai ter o seu orçamento ali, você vai ter como garantir que você tenha um número adequado de pessoas para exercer uma atividade num cenário de crises, né? Será que é só o time de cyber que participa, né, de um cenário de crise? Então, por que não termos um planejamento assim? Né? Então, eu vejo que para que a gente tenha essa cadeia toda funcionando adequadamente, a gente tem que ter todos esses processos, né, muito bem estruturados e rodando, além de um planejamento testado e conhecido por todos os envolvidos, e não só a área de cyber. A gente tem que envolver também time de network, tem que envolver os times de sistemas, né, que fazem acontecer as vendas nas lojas físicas e no digital também. Meio de pagamento. Então, parceiros de negócios também precisam estar envolvidos em cenários de crise. Em cenários de crise, a gente envolve também time de comunicação interna e externa. Para o público se precisar. Para o público se precisar. Quais são as melhores informações e qual a melhor forma de passar isso de forma transparente. Né? Jurídico, né? Sempre ali atento sobre as questões legais, se a gente está atendendo ou não, e até onde, né, a gente pode estar envolvido né, numa determinada legislação, atendendo a LGPD, por exemplo, entre outras leis, né, que vigoram ali a nossa indústria, né, o nosso setor ali de varejo.
E a parte também de conformidade, né? Tem a parte de auditoria, parte de integridade. Então, a gente trabalha muito com sustentabilidade lá também, né? O time de sustentabilidade lá é fantástico, ajuda muito a gente nesse tema, né? De gestão de crises. Então, é o time que também faz o aporte ali de toda a parte de comunicação também. Me ajudam muito nesse sentido. Então, esse treinamento, essa cadeia de testes, a gente tem que ter isso sempre no nosso roadmap, sempre na nossa agenda do CISO, né? Esses testes sendo feitos, a cadeia toda sendo escalada, conhecer, assim, de fio a fio, de ponto a ponto, como isso funciona. Porque na hora de uma crise real, né, esse fluxo ele tem que funcionar. Na hora do jab direto, do cruzado. Exatamente. Exatamente. Você precisa saber levantar. Precisa saber levantar, tá? E aí a gente também, com isso, a gente tem uma entrega de valor, onde a gente consegue demonstrar isso financeiramente também para o nosso board executivo, né? Que a gente conseguiu conter um problema sem impactar nas nossas conversões diárias. Sim. Sempre olhando para o negócio. É muito legal isso, né? Porque hoje, lá na beira da pirâmide, o negócio é tudo. Então, mas nem sempre é assim, né, Fabi? Exato. Você falou de organização um pouquinho atrás, você comentou assim, a empresa tem que estar muito as áreas têm que estar muito bem engajadas com o que é o negócio. Exato. Porque nem sempre está claro para as áreas. Nem sempre está claro. São muitos times, o tanto de time que você falou aí, por exemplo. Muitos times, exatamente. Por isso que a gente tem muitos comitês lá. E fora isso, muitas reuniões assim, de mapeamentos, né? A gente faz muito alinhamento lá. E mais uma vez, questão de pessoas, né? A gente zela muito por isso. A informação ela tem que chegar nas pessoas. A gente precisa, né? Como vocês fazem, o trabalho de vocês é sensacional. Vocês informam a gente assim de um jeito tão didático, né? E a gente tem que usar essa didática também dentro da empresa, né? Não simplesmente jogar a informação de qualquer jeito. E a forma como a gente passa isso também. Então, é uma coisa que, assim, eu passo esse meu jeito, essa minha cultura também para o meu time. Né? Então, eles são muito, assim, parecidos comigo na hora de agir. Né? Então, a gente conquista, né? Porque cybersecurity é uma conquista. O tempo todo. A gente tem que conquistar o nosso espaço. A gente tem que conquistar a confiança de que estamos ali para defender o nosso lado. Né? E isso faz toda a diferença. Tá? Então, a gente consegue converter isso de uma forma muito positiva também para o nosso board. Né? A forma como a gente conduz e a quantidade de áreas ali envolvidas. Né? Então, demonstrando que não fazemos as coisas sozinhos, né? E eu acho bonito isso, essa coisa da gente compartilhar e da gente atingir um objetivo juntos ali, uma conquista, né? Entre vários times juntos, né? Eu acho que a gente consegue, assim, uma força e um retorno de valor, assim, que vai além daquilo que a gente consegue mensurar. Que existem também os ganhos que a gente não consegue mensurar, né? Sim. Então, e perdas também, né? Como as reputacionais, por exemplo. Então, a gente quer sempre manter essa reputação positiva, né? De que a gente tem essa responsabilidade, essa consciência de que precisamos respeitar primeiramente as pessoas, né? E assim a gente faz também dentro da tecnologia. Eu acho muito rico esse lance que vocês sempre têm falado aqui de valorização de pessoas. Isso é muito legal, viu? E aí você falou que sempre gostou de replicar. Sim. Aí você agora falou que as pessoas do seu time são parecidas com você, então são pessoas que vão multiplicar também. São multiplicadores. Exato. E logo a gente faz um mundo melhor, não só no sentido pessoal, mas também profissional. Sim. Né? Que é onde a gente passa o maior tempo do nosso dia trabalhando com as pessoas e trazer essa cultura saudável nesse sentido de ser leve. Exato. Que eu entendo isso. Sim, sem cultura de medo. Muito legal. Exatamente. Muito legal mesmo. Muitos já me passaram feedbacks, meus pares, né? Falaram assim, nossa, Fabi,
é muito legal a cibersegurança que vocês fazem aqui sem a cultura do medo. Que legal. Sem Né? o caos e o risco do burnout, por exemplo. Exatamente. Não, isso não pode existir. Uhum. Né? Então, isso jamais. Né? Eu tenho plena consciência de que com times saudáveis, a gente tem... eu vejo profissionais de cybersecurity, pessoas muito felizes. Sim. Eu vejo sempre, assim, dentro da minha cadeia, assim, de relacionamentos, eu vejo que a grande maioria dos profissionais de cybersecurity são muito felizes. Sim. Porque gostam do que fazem, né? Curtem muito investigar, curtem muito resolver problemas, Uhum. curtem muito replicar, né? E se a gente trabalhar a cultura dessas pessoas, porque conscientizar não é só conscientizar demais áreas, a gente tem que começar de dentro, Uhum. né? Pra gente ter o maior nível de satisfação. A gente fala sempre de NPS, né? Como será que tá o NPS de cyber hoje? Verdade. Né? O nível de percentual de satisfação de cyber, né? Então, é assim que eu gosto de atuar. Eu quero profissionais felizes comigo, porque isso gera uma cadeia, assim, de positividade e a gente vai atraindo cada vez coisas melhores para a gente aplicar no nosso dia a dia. A gente conquista orçamento, a gente conquista a confiança das pessoas, dos nossos clientes, das nossas outras áreas, vai criando engajamento, né? Vai criando uma repercussão positiva sobre as nossas entregas, Sim. sobre os nossos valores. E o melhor de tudo, né? A gente retém talentos e atrai também. Sim. Exato. Quando você precisa, por exemplo, ir atrás de uma certificação para a empresa e aí você vai envolver muitas áreas, é muito legal quando você dá o valor e depois no final, quando você obtém a certificação, Exatamente. você repassa aquele prêmio para Comemora, todas. Pô, né? obrigado, Gustavo, obrigado, Fabi. Exato. Foi algo nosso, sabe? Nossa, é muito legal. Eu já Exatamente. participei de alguns momentos assim. E você dividir isso aqui, a empresa entra em festa, assim. Você vai ligar pra sua mãe, pro seu pai, sua família e fala, meu, a gente conseguiu, sabe? É uma coisa muito legal. É muito Todo legal. mundo vira o champion, né? Vira o champion. Exatamente. E assim, sempre quando tem grandes reuniões, assim, debates que envolvem, né, a TI como um todo, entre outras áreas também assistindo algumas das nossas apresentações, eu faço questão de levar a informação do jeito melhor possível para que seja palatável para todos. Uhum. E assim, a gente chega a ganhar, tipo, café da manhã de prêmio, assim, a área ganhou um café da manhã por ter apresentado, assim, ter feito uma apresentação master, Que massa. Que né? massa. Que E bacana. isso, assim, gera um engajamento tremendo, não só para o time, mas para quem está de fora vendo, fala, nossa, que bacana, né? Vamos fazer também? Como vocês fizeram? E a gente vai lá e mostra como fizemos, Uhum. né? Então, é uma troca. Então, isso é muito legal, né? E a gente é muito feliz lá, né? Apesar das salas de guerras, de tudo que vem acontecendo de catástrofe por aí, a gente não para o nosso monitoramento, é o tempo todo cuidando de incidentes, mas somos felizes assim, gostamos muito de investigar e resolver problemas, Sim. né? É por isso, tem que ter os problemas pra gente ter o nosso emprego, Tem que poxa. ter, exatamente. Uma coisa que eu gosto de levar para o time, que engaja muito, né? Falando ainda do Pilar Pessoas e falando ainda muito do que o board espera, né? De um diretor de cybersecurity, é que a gente tenha essas ações saudáveis dentro da equipe, de estar sempre capacitando as pessoas. Porque cybersecurity é assim. Hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Exato. Ainda mais agora com muita inteligência artificial vindo por aí, né? Para agilizar as funções internas ali da empresa, a gente tem que estar também na mesma velocidade, né? Então, colocar uma capacitação, fazer laboratórios ali com o time, disponibilizar ali uma rede apartada, talvez, para fazer um laboratório. Então, por que não, né? Então, eu faço muita similaridade. Quando eu trabalhava com pesquisas biológicas, a gente tinha um laboratório e aquilo me engajava demais, porque eu conseguia descobrir muitas coisas ali que poderiam ajudar no meu dia a dia, no meu trabalho. E a mesma coisa eu faço hoje em cyber.
O time de Red Blue Team precisa ter um laboratório. Eles precisam entender a morfologia de um ataque. A gente falava muito de engenharia reversa, né? Entender a morfologia. A gente fala de full kill chain. Full kill chain. Né? Então, eles precisam ter esse conhecimento, né? Fazendo manualmente e fazendo também via ferramentas. Tem que saber das duas formas. É que nem dirigir carro. Dirigir carro é muito bacana dirigir carro manual. E automático também. Mas tem aquele que gosta do carro mais esporte. Exatamente. Né? Vai querer o manual. Exatamente. É a mesma coisa em cyber. É um awareness que a gente faz internamente com o time. Ô, Fabi, faz tempo que eu não faço isso, gente. Pergunta polêmica. Muito se falava, muita gente que já veio aqui no TechSec, de novo repetindo isso, mas quero trazer isso, é muito importante. Sempre falaram sobre os setores e o nível de segurança em cada setor. Então a gente sempre falou muito do setor financeiro, que é referência em segurança da informação, setor de tecnologia, hospitalar de saúde. Você já trabalhou em uma empresa e sabe o quão seguro é isso, né? O quão eles se preocupam com privacidade, por exemplo. Sim. Mas muita gente fala que o setor de varejo não investe tanto em segurança. Eu queria saber de você. Investe tanto em segurança? Se hoje começou a investir, o que mudou? O que está acontecendo nesse setor? Sim, está mudando muita coisa, né? Antes, alguns anos atrás, falava-se muito de que era um setor assim que não investia em segurança porque tinha que investir mais na experiência do usuário. Na verdade, eu acho que antigamente nós não tínhamos profissionais CISOs com essa visão de negócio, era muito lá no Tecnês. Perfeito. Então não adianta só fazer aquela segurança básica de superfície, né, que muitas vezes a gente acha que está tudo perfeito, que está tudo seguro, só que é uma falsa sensação de segurança. Então, navegar no negócio, né, é a gente entender como que aquele processo funciona e como que nós podemos implementar os nossos requisitos sem atrapalhar aquela experiência do usuário final. Não só do usuário final, cliente, mas os nossos parceiros também de negócios que estão plugados ali na nossa cadeia. Né? Então, como que a gente faz também para assegurar que esses parceiros estejam com seus ambientes seguros, que estejam plugados de forma segura nos nossos sistemas? Então, a gente já criou ali processos para avaliação de fornecedores, não só a avaliação do fornecedor em si, como que os dados estão sendo tratados no ambiente terceiro, mas se esse fornecedor ele proporciona para a gente ou fornece para a gente alguma solução de tecnologia, temos que realizar também uma investigação ali, um assessment, né, uma avaliação de segurança da informação na plataforma terceira. Se ela tiver assim, condições suficientes na questão de cybersecurity e privacidade de dados, sem problema nenhum. Agora, se tiver algum gap de segurança que a gente identifique, a gente já escala para que eles tratem, né, daquele problema, daquele issue, daquela vulnerabilidade, para que, num curto período de tempo, a gente tenha aquele gap fechado, né, e o sistema mais seguro, com mais maturidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é somente a gente pegar, por exemplo, o digital, colocar um AF ali. Sim. Né? É uma falsa sensação de segurança tendo só esse tipo de controle. Então, a gente precisa ter ali especialistas que também entendam dos processos, que sente junto ali com os POs de cada plataforma, de cada produto digital, para entender qual é a necessidade do negócio, qual a necessidade, o que o usuário espera como experiência final e como que a gente aplica as nossas condições de segurança sem impactar esse funcionamento. Existem 1000 formas de fazer isso, né? Basta ter ali os profissionais corretos que tenham esse skill e que tenham esse perfil para executar. Né? O mindset, exatamente. Porque não adianta você colocar um profissional ali que não tem aquele perfil, que ele não vai fazer. Vai simplesmente falar que não dá, vai levar isso para o CISO. Não dá, e o CISO vai levar para cima. Não dá. E não é isso que a empresa quer escutar.
resiliência também. Eu acho que talvez o setor de varejo apanhou tanto que agora ele aprendeu com isso. Exatamente, está evoluindo agora. Então, eu estou vendo que está vindo essa nova safra, né, de CISOs, de novos gerentes, né, com cabeças assim diferentes, né, já estão olhando de forma diferente para cyber. Cyber não é só tecnologia, cyber é business. Que legal, cara. Então a gente já está conseguindo mudar esse cenário para um cenário mais positivo. E o que vem também garantindo esta força foram esses inúmeros ataques cibernéticos que aconteceram em grandes empresas de varejo, não só no Brasil, mas também globalmente, né? Se a gente colocar assim numa timeline, nossa, não caberia num slide. Sim. A quantidade de empresas que foram atacadas, tanto varejo quanto saúde, financeiro, mas especificamente em varejo. Esse cenário de ataques, ele ajudou bastante, né? Todos os outros lá a olharem mais para dentro e investirem mais na parte de pessoas, cybersecurity, enfim. Pensando nesse cenário, é melhor a gente aprender com o erro do outro, né? Exatamente, porque hoje, se a gente para pensar, todas as empresas que foram atacadas, elas foram atacadas por problemas já conhecidos. E eles não resolveram. Exatamente. Né, o básico, tem que fazer o básico. Então, a gente fazendo o básico muito bem feito, o restante, nossa, é plus atrás de plus, né? Então, vamos em frente. E é assim que a gente vai conquistando. É assim que a gente vai conquistando patamares maiores de maturidade, né? E também, cada vez mais, a gente fazendo também o bem, né? É uma de utilidade pública, né? Então, eu costumo, coisas assim importantes que eu tenha feito, que eu possa compartilhar e que seja de utilidade pública, por que não compartilhar com a nossa comunidade cyber? Com certeza. Né? E eu acho que esse nosso novo mindset, a gente precisa compartilhar isso mais. Né? E a gente disseminar essa cultura sem ser uma cultura do medo. Muitos ainda curtem, né, a cultura do medo, porque dá aquela sensação, né, de imposição, né? Sim. Mas nem sempre é a que vai conscientizar, nem sempre não vai ser a que vai conscientizar, não vai ser a que vai ensinar as pessoas, porque o medo, cara, ele não vai ensinar, o medo ele simplesmente vai criar o receio. Exato. Agora você ensinar e conscientizar, você vai saber os porquês. Exato. Então muda todo o cenário. Eu tava estudando, a galera geralmente faz uma analogia com criação de filhos. Sim. Putz, na infância você bateu muito no teu filho, você acha que seu filho tem mais medo de você ou respeito por você? Exatamente. Talvez é a diferença dessa cultura do medo com a diferença de conscientizar e educar a pessoa. É isso mesmo, concordo plenamente. Excelente, né? Comparação. Eu vejo dessa forma também, né? Fabi, vamos aproveitar que estamos em março, nesse mês florido, aproveitar sua presença aqui. Como que é o desafio? Vamos olhar para a turma lá de 2007. E hoje você deve enfrentar algumas mesas, às vezes, que você continua sendo talvez a minoria ali, falando do sexo feminino. Como que é ser uma CISO mulher em fóruns de segurança, em reuniões de CISOs, em encontros de outros CISOs, nessas reuniões executivas? Olha, Juzuka, tá sendo sensacional para mim. Eu tô amando estar nessa posição, mulher, CISO. Muitas vezes eu me encontro numa mesa onde eu sou a única mulher ainda. Temos que mudar esse cenário, mulheres. Vamos comigo, por favor. Venham comigo. E eu acho sensacional, porque hoje eu vejo assim que o cenário, além de estar mudando, eu acho que também a obsolescência, ela, aos poucos, ela também vai sendo perdida, né? Então, eu vejo que eu tô, assim, sendo muito mais respeitada do que antes, não só pela minha posição, mas eu tenho mais poder agora de fala do que anteriormente. Então, assim, durante toda a minha trajetória, o maior problema sempre
talvez de outras mulheres também, foram o poder de fala ali, a verbalização, né? Então, muitas vezes a gente não conseguia o espaço para verbalizar, porque eram tantas discussões, né? Quando a gente levantava ali para falar alguma coisa, falava rapidamente, mas às vezes eram coisas ditas que ninguém escutava, mas se algum outro colega homem falasse a mesma coisa, ia contar o que aquele colega falou. Tinha falado. Então, muitos relatos também peguei de algumas colegas mulheres, né, que não são CISOs, mas estão em outras áreas de tecnologia. Eu tenho muitas colegas CIOs também, que também relatam este mesmo problema que tiveram durante a trajetória. E hoje não mais, né? A gente está conquistando o nosso espaço com o nosso conhecimento, com a nossa articulação, né? Com o nosso poder ali de persuasão também. O empoderamento, né? Tá muito legal, né? Tá muito legal. Então, para mim, assim, tá sendo fantástico esse momento, né? Eu tô ganhando bastante prestígios, não somente internamente da empresa, mas também por todo o mercado aí que vem apreciando o trabalho, né? Eles querem me ouvir, né? Então, assim, eu recebo muitos convites assim, Fabiana, a gente quer ouvir um pouquinho de você, nem que for um trechinho. E se você não puder falar, você pode responder um trechinho pra gente, assim, poder divulgar o seu pensamento? Então, eu falei, poxa, como mudou o jogo, né? Eu gostaria que isso também mudasse para as outras meninas. É isso aí, meninas, estão ouvindo? Inspirador, viu? A gente sempre fala isso. As pessoas que acompanham a gente vão se ligar nessa parte que eu vou falar. Com certeza, nesse momento, você está inspirando alguém, né? E nesse mês aqui, o TechSec está totalmente focado em trazer mulheres que vão inspirar outras mulheres, assim como inspira a gente também, não só mulheres, né? A gente como humano. Muito rico para mim ouvir você falando esse negócio de replicar. Sim. Muito legal, assim, eu pego algumas palavras assim para me levar pra vida, e você falar de replicar, é uma mulher, é uma CISO, mas é uma pessoa que influencia, sabe? Sim, sempre. Você acabou de replicar, você não tá nem sabendo. Mas você replicou aqui, replicou para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo. Isso é muito legal. Tem algum desafio ainda que você vê que é uma barreira, falando ainda nessa linha de a mulher CISO, a profissional de tecnologia CISO? Pode falar, mesmo incluindo a diversidade nessa pergunta do Josu. É um desafio hoje para você? Tem sido um desafio, né, pelas empresas onde eu já passei, mas hoje não é mais, tá? Hoje eu tive a oportunidade de ter uma equipe, assim, coesa e diversa. Eu consegui uma gama de conhecimentos ali com diversidade. E eu vejo que é um time que, assim, entrega demais. E é diverso mesmo, tá? Não é só homens e mulheres. Então, lá a gente diversificou com regionalismo, raça, cor, idade. Eu tenho acima de 50 anos, 55. Que legal. 50% líderes homens, 50% líderes mulheres. Tenho mulheres na operação, tenho meninos na operação. E é fantástico, porque a gente cria uma cultura ali de respeito entre eles. Sim. Isso é muito legal. É muita positividade rolando ali. Então, eu fico muito satisfeita. Eu vejo que a diversidade é a chave para a inovação. Se a gente não diversifica o time, a gente não inova, a gente acaba engessando ali, acaba criando, talvez, uma cultura do medo ali, né? Às vezes tem uma pessoa ali que talvez esteja contaminando outras com pensamentos talvez obsoletos. Isso tem que mudar. Né? Então, eu acho que a forma como eu atuo, né, desenvolvendo essas pessoas, é uma forma também de eu ajudar, né, mais mulheres a conquistarem aí seus espaços, né, e meninos também, né, aqueles que querem, que almejam, né, patamares maiores, de serem assim diferentes, de serem, né, profissionais aí de segurança da informação, né, o
Todo mundo fala aí que agora tá no 5.0, né? Tá moderno. Então, a gente tem que ter essa mudança de mindset. Não é só mais aquele profissional que bate no peito, olha, tecnicamente eu sou o melhor. Exato. E não enxerga as outras vertentes ali. Enxerga só para um pilar. Não enxerga os outros que também são estrutura para manter a casa de pé. Você tá preparada para receber muita mensagem no seu LinkedIn depois da entrevista de hoje, né? Ah! Olha, quero trabalhar com você. É verdade, é verdade. Tem vaga? Onde eu mando o currículo? E recebo já, viu? Já recebo, Gu. Pessoal, assim, eu costumo dizer que a gente criando esse aculturamento e a gente externando isso, né? A gente vai atrair só coisa boa. Sim. Né? Quanta gente boa a gente tem no mercado. Então, assim, não adianta só vocês, CISOs, reclamarem de que existe deficiência ou ausência de mão de obra especializada, ou que não consegue reter, ou que não consegue atrair talentos. Sim. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, eu não tenho medo de capacitar um profissional meu e perder um profissional meu. Eu tenho medo de perder um profissional meu não capacitado. Que incrível isso. Isso é rico, né? É isso. Esse é o segredo, gente. Que top. Ô, Fabi, a gente já tá se encaminhando aqui para os finalmente. Eu tenho 2 perguntas. O que você achou desse papo? E o que te inspira? Eu adorei esse papo. O que me inspira é que a gente tá no caminho certo, Gu. Josuca, a gente tá totalmente no caminho certo, sabe? A gente precisa ter sempre a mente aberta, né? A gente tem que estar aberto às novidades, conscientizar sempre. A gente tem que estar disposto a mudanças, nós temos que ser ajustáveis o tempo todo, temos que ser bons articuladores com o negócio, né? E isso que vocês fazem aqui, de compartilhar esse conhecimento com o público, né? E eu vejo que não tem só público de cyber assistindo, não. É um público aí bem diversificado, que gostam do tema. E que bom que gostam, compartilhem aí. Exatamente. Se inscrevam no canal no YouTube, Exato. gente. Isso, e a gente, assim, adora falar disso, né? E assim é o tempo todo, né, Gu? A gente se encontra, né? Já começa a falar de cyber sem parar. Sim. Porque a gente adora o tema. E é fantástico isso que vocês estão, assim, proporcionando, tá? Para nossa comunidade cyber, para todos aqueles que seguem aí o canal de vocês. E, assim, eu vou considerar para todos que ainda não estejam participando ou seguindo vocês, que sigam, porque é muita riqueza de informações. Obrigado. De forma leve, de forma descontraída, sem pânico, né? E assim, tudo é aplicável, gente. E assim, persistam sempre. Sim. Tá? O segredo do sucesso é não desistam. Muito bom, muito bom. Esse aqui é o momento que a gente coloca com o efeito do... Não é? Muito bom, Fabi. Gente, Fabi, eu vejo você como uma das poucas profissionais, no geral, profissionais, homens e mulheres, não sei você, mas seus olhos brilham, cara. Eu vejo que você ama o que você tá trazendo. Você viu que eu cheguei, sabe? que eu falei da energia? E você viu que eu não falo sempre. Que energia bom. é tudo, sabe? Eu valorizo muito, falo pro Gustavo, É muito a gente louco tem uma isso. energia muito legal juntos. Mas quando eu sento alguém aqui, eu não fico falando isso toda hora, não que as pessoas não tenham energia, mas às vezes a energia extrapola, assim, é muito legal. A gente emana, né? Emana isso. Eu falo para as meninas, né? Meninas, quando vocês estiverem assim, passando por alguma situação, né? Talvez de desespero ou talvez de vou desistir agora. Não desistam, né? Não desistam. Bate no peito e vai. Sim. Que dá certo. Vocês também, né? A gente tem uma glândula aqui no meio chamada timo. É uma glândula poderosíssima. Então, assim, para tudo, para mim, sempre tem um quê de biologia, né? E dá muito certo, gente, né? E isso também faz parte da gente ser diverso, da gente trazer conhecimentos diversos, agregando no nosso dia a dia, né? Então, assim, tá com problema na sala de crise, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.
né? Então, assim, parece coisa, assim, boba, mas funciona, tá, gente? Então, energia... É a constância de fazer o exercício, né? Exatamente, né? E a gente vai criando essa redoma legal, assim, sempre, não só pra gente, né? Mas para todos aqueles que estão, assim, ao nosso redor. Uhum. Gente, com esse super episódio, a gente fecha esse mês de março. Um mês aí em homenagem às mulheres. A gente não para por aqui. A gente tem esse compromisso com diversidade e com inclusão. Sempre haverão mulheres. Mulheres sempre estarão no TechSec Podcast. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Indique pessoas. Eu e o Josu tá muito ligado no que vocês comentam aqui. A gente responde regularmente. Não deixa de se inscrever e indicar, compartilhar o TechSec. Agradecendo também a Hacker Rangers, nosso parceiro, e agradecendo também a G2, que deixou um super presentão para nossa convidada do dia, Fabi. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada também pelo presente. Eu também trouxe um presente para vocês. Tá? Eu trouxe um presente do nosso time lá de Cybersecurity para vocês terem aí, tá? Que momentos legal. maravilhosos aqui. Que coisa linda. E Gustavo, olha, Obrigado. Aproveitem, tá bom? Olha, é de Cybersecurity, tá? Que massa, ó. Mostra pra câmera ali, ó. E aproveitando para reforçar, você que está assistindo a gente, que vai ser um convidado do TechSec, traga presente para mim e para o José. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado mesmo, time de cibersegurança. Valeu. Esse é um presente aqui do time e em nome da Leroy Merlin também. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Então, gente, até o próximo episódio e bora conscientizar. Tchau, tchau. Bora replicar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora conscientizar, né? É isso aí. Nossa, eu amei isso. Viu como mudou? Dá vontade de ir embora Não mudou? escutando o mundo, Quando você né? tira? Quero escutar o mundo.